nossa cognição, elas têm uma curva de desenvolvimento, onde você não nasce pronto, né, do ponto de vista do seu sistema auditivo, do seu sistema visual, do seu sistema sensório-motor. Você vai adquirindo essas habilidades por meio de experiências no seu meio ambiente, porque é muito importante a estimulação para o cérebro precisa de um ambiente estimulador e enriquecedor para que ele possa se desenvolver de forma plena. Então, o que acontece é que essas habilidades sensoriais e cognitivas nossas, elas têm, digamos, uma curva de crescimento, de desenvolvimento, né? A ontogênese, que a gente chama. Elas se desenvolvem, chegam num determinado momento em que você começa a perder essa habilidade, é justamente na idade adulta. Para alguns sistemas, isso vai ocorrer de forma diferente. Por exemplo, no sistema visual, para uma pessoa que não tenha nenhuma anomalia visual, ela vai precisar usar óculos lá pelos 40 anos de idade, digamos, né? Em torno dos 40 anos de idade. No sistema auditivo, a gente já começa a perder a habilidade auditiva a partir dos 20, mais ou menos. No final da adolescência, para início da transição para a vida adulta, você já tem uma diminuição de sensibilidade auditiva que vai ocorrendo ao longo da sua vida, mas que vai ser percebida e mais acentuada por volta dos 60 anos. Eu estou falando do ponto de vista do envelhecimento natural do organismo, tá certo, Eduardo? Não estou falando de alguma patologia que o indivíduo adquira e que possa, de certa forma, alterar esse processo. A mesma coisa do ponto de vista intelectual nosso. Nós temos a nossa habilidade cognitiva e intelectual, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Quanto melhor e maiores os níveis de estimulação intelectual, cognitivo, melhor vai ser, obviamente, o desenvolvimento desse cérebro, mas vai ter um momento em que também você começa a perder uma quantidade de células nervosas muito mais do que você ganha. Acontece que, nas últimas décadas, se observou, porque se tinha uma visão muito estanque do sistema nervoso, como depois de um período você não desenvolve mais nada no seu cérebro, e os estudos mostram que não é assim. Que, na verdade, você continua desenvolvendo o seu cérebro, não vai ser o mesmo desenvolvimento, digamos, com a mesma quantidade de células que tem uma criança, um indivíduo mais jovem, mas esse desenvolvimento continua ocorrendo a depender da estimulação que você faz. Então, é como se o nosso cérebro fosse digamos, a gente pode fazer uma analogia como se o cérebro fosse um músculo, né? Você não precisa de estimulação física para desenvolvimento dos músculos do nosso corpo, do seu corpo. A gente sabe que a atividade física é extremamente saudável e importante para a nossa saúde física. Então, para a nossa saúde mental, para o nosso desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento do nosso cérebro, do ponto de vista intelectual, a gente precisa de estimulação também. E, justamente, essa capacidade que o cérebro tem de se modificar em resposta a essas estimulações, que pode ser a música, pode ser o aprendizado de uma língua, pode ser o aprendizado de uma outra habilidade, uma habilidade sensório-motor, uma dança, enfim, a essa modificação do cérebro que ocorre tanto do ponto de vista do seu funcionamento, quanto do ponto de vista das suas estruturas, a gente vai dar o nome justamente de neuroplasticidade, né, ou plasticidade cerebral. Por quê? Porque a capacidade que o cérebro tem de se modificar em resposta a uma habilidade, a um treinamento que você faz de uma habilidade qualquer. E, nesse sentido, nenhuma das habilidades conhecidas e estudadas até hoje tem um poder tão grande quanto a música tem demonstrado para o desenvolvimento do cérebro. Então, isso é muito importante, porque a música, como eu falei, ela requer a participação de diversas áreas do cérebro simultaneamente para que ela seja processada. Vamos pensar assim, se eu estou cantando ou tocando um instrumento, a primeira via de entrada desse estímulo vai ser o estímulo auditivo, vai ser pelo sistema auditivo, não é isso? A gente ouve esse som. Muito bem. Ocorre que, depois que esse som ele chega ao sistema auditivo, e ele vai ser distribuído para as áreas do sistema auditivo em nível do cérebro, né, em nível do sistema nervoso central, como a gente diz, você tem que essa informação, ela vai ser, como é que eu diria, decomposta em vários fragmentos de informações que vão para diferentes áreas, diferentes sistemas. E aí, para que o cérebro integre isso tudo, e ele faz isso, ó, rapidamente, antes que você comece a bater o seu pé para acompanhar, por exemplo, o ritmo de uma música, o cérebro já tem uma percepção integrada da música, em termos de melodia, em termos de intensidade, em termos de duração, em termos de ritmo,
todos aqueles aspectos que a música traz consigo, os elementos que são os pilares da música, além de que você tem integração, por exemplo, de suas áreas visuais, das áreas auditivas, das áreas motoras, porque tanto para cantar quanto para tocar um instrumento, eu preciso de controle motor, de habilidade motora, que vai ser desenvolvida tanto no instrumento, né, quando você vai desenvolvendo ali, aprendendo a tocar o seu instrumento de forma mais sistemática e mais fina e mais elaborada, você vai rebuscando essa habilidade, quanto também do ponto de vista vocal, porque você também precisa aprender a colocar a sua voz, a impostar a sua voz de forma apropriada, a modular a intensidade, a cantar em conjunto. Então, você tem uma multiplicidade de áreas cerebrais que são recrutadas, a gente chama recrutadas quando elas são chamadas a participar desse processo, né, desse processamento musical. E, para isso, eu preciso de integração do cérebro. Então, diferentemente de uma atividade motora que você faz, por exemplo, o aprendizado, digamos, vou aprender a dirigir. Ok, então eu estou basicamente ali recrutando as minhas áreas cerebrais relacionadas ao tato, ao controle somatosensorial e ao controle motor. E também as funções cognitivas, porque eu preciso de atenção, eu preciso de memorizar os passos, né? Primeiro eu tenho que botar o pé na embreagem, depois eu tenho que passar a marcha, depois eu tenho que soltar lentamente essa embreagem, acelerar, enfim. Mas a música, ela parece requerer uma quantidade de áreas cerebrais e de habilidades muito maiores do que se pensava anteriormente. Eu não sei se eu estou sendo clara, Eduardo, me guia aí, tá certo? Então, você precisa de integração de áreas cognitivas responsáveis pela memória, pelo planejamento, pela representação mental que você tem da música quando você quer tocar, quando você quer cantar, pelos sistemas, pelas áreas relacionadas à atenção, precisa das áreas relacionadas às emoções, porque a gente já viu que a música também atua nas áreas responsáveis por gerar as nossas emoções, por modular as nossas emoções, as áreas somestésicas de controle tátil, né, de informação, as áreas motoras para que essa expressão motora possa ser realizada, essa habilidade, tanto do ponto de vista do instrumento como do ponto de vista vocal, você tem toda uma musculatura de laringe, do trato fonatório para você colocar a sua voz de forma apropriada. Então, por isso que foi uma surpresa muito grande quando se descobriu que essa ativação cerebral, ela ocorre de forma simultânea em várias áreas na presença da música. Escutar música também induz ativação de áreas cerebrais, mas o fato de você produzir ativamente a música, se engajar no comportamento musical ativo, tem efeitos ainda mais significativos e importantes. E o que é que acontece também? Em resposta a esse treinamento, em resposta a digamos, a essa habilidade que você vai adquirir ao longo do tempo, sistematicamente, você vai ter também, Eduardo, uma questão importante, que agora eu me perdi aqui, porque o pessoal aqui em casa está vendo futebol e estão gritando lá embaixo, mas vamos lá. Então, o que acontece é que você tem esse desenvolvimento dessas habilidades, né, sensoriais, motoras, cognitivas, emocionais, acopladas. E na medida em que você tem um treinamento sistemático de longo prazo, e eu estou falando de longo prazo aqui de 15 meses de treinamento musical já são capazes de alterar de forma duradoura o seu cérebro, né? O que é que acontece, o que é que vai ocorrer do ponto de vista do cérebro? Esse cérebro vai ser um cérebro que vai ter maior número de conexões entre as células nervosas, entre os nossos neurônios. Porque quando você precisa, digamos, aprender uma habilidade, você vai criando no cérebro, digamos assim, rotas, um maior número de rotas alternativas para aprender essa habilidade. Quanto maior o treinamento que você tem, melhor vai ser, digamos, o sistema nervoso, ele vai criando atalhos, ele vai criando novos caminhos, e isso vai fazendo com que o seu cérebro se desenvolva, ele vai fortalecendo as conexões entre as células nervosas, né? Além disso, ele também modifica estruturas do ponto de vista anatômico. Então, por exemplo, músicos apresentam o corpo caloso, que é um feixe de fibras que conecta as duas metades do cérebro, os dois hemisférios, esquerdo e direito, mais espesso.
do que pessoas que não têm o treinamento musical. Músico, qual é a vantagem disso? É que você vai ter um cérebro mais ágil para trocar informações entre os dois hemisférios. Por quê? Porque, na verdade, a maioria das habilidades que a gente faz, elas têm que ser integradas. Então, por exemplo, na música, eu vou ter o ritmo, a duração, a métrica, tudo analisado, ou digamos, processado do lado esquerdo do cérebro. Mas eu tenho, por exemplo, o timbre e as emoções associadas à música e o contorno melódico analisados processados do lado direito do cérebro, tá? Em pessoas que não são músicas. Em músicos, esse contorno melódico migra para o lado esquerdo, tá certo? Mas para que eu tenha uma percepção integrada da música, eu não posso apenas perceber o ritmo, a métrica e a duração separada do pitch, por exemplo, das alturas, separada do timbre, separada do conteúdo emocional que essa música está trazendo. Você entende? Eu preciso de integração. Então, se eu tenho um corpo caloso mais espesso, esse feixe de fibra que conecta essas duas metades do cérebro, eu permito que essas informações elas sejam trocadas entre os dois hemisférios de forma mais rápida, de forma mais efetiva, de forma mais ágil. A gente tem aumento também de área, por exemplo, no sistema auditivo, né? Então, os músicos têm uma representação maior do sistema auditivo do que pessoas que não têm treinamento musical. As áreas motoras também associadas, por exemplo, a um instrumento específico, indivíduos que tocam instrumento de arco, né? O naipe das cordas aí, eles têm, por exemplo, a mão esquerda, que é justamente o que faz o dedilhado para as notas musicais, né? Para a afinação do instrumento. Essa mão, ela é representada no nosso cérebro, porque a gente tem um mapa do nosso corpo no cérebro, ela é representada em maior tamanho. O que é que significa isso? Significa mais habilidade, entendeu? Então, suponha que você tem, fazendo uma analogia aqui, que você queira representar no mapa a população de uma cidade. Uma cidade mais populosa vai precisar de uma representação maior nesse mapa. A mesma coisa acontece a nível cerebral. Você vai precisar de uma representação maior no cérebro, dessas áreas que representam o nosso corpo, são importantes, por exemplo, para o seu controle do instrumento, porque isso significa que você tem uma habilidade mais desenvolvida, mais elaborada, e isso tem uma importância funcional muito grande para o indivíduo. O indivíduo vai ter um cérebro mais ágil, mais pronto para tomar decisões, um sistema auditivo mais apto, por exemplo, à discriminação de sons em ambientes com ruído, em ambientes com barulho, né? O envelhecimento do sistema auditivo, inclusive, nos músicos, ele é postergado, ele ocorre de forma mais tardia do que para os indivíduos que não têm o treinamento musical, porque vai acontecendo um refinamento dessa habilidade, por exemplo, no sistema auditivo, em função desse treinamento. Então, é muito importante que a gente entenda que a música, por si só, ela tem benefícios imensos para o cérebro. E eu estou me referindo aqui a benefícios que são funcionais, né, de como o cérebro vai funcionar de forma mais ágil, de forma mais rápida, e, ao mesmo tempo, em termos de alteração física de estruturas cerebrais, né, anatômica, de morfologia. Mas, além disso, eu tenho outros aspectos também que se referem ao que a gente chama dos domínios não musicais, que também você tem ganhos não musicais quando você está aprendendo um instrumento, cantando, enfim, exercendo uma experiência musical. Eduardo, você me corta, porque senão eu falo muito, tá? Você vai sinalizando aí o que é que está ficando claro ou não, porque eu tenho uma noção também. Seu microfone acho que está desligado. Desenvolvimento do cérebro. Esse desenvolvimento do cérebro total. Aí o afegão médio pergunta: o cara fica mais inteligente ou não? Depende do conceito de inteligência que você tem, porque existem diferentes conceitos de inteligência, tá certo? E não dá para dizer que você fica mais inteligente, mas você fica mais apto para determinadas habilidades. Isso aí não tenha dúvida. Então, por exemplo, existem correlações, as associações entre treinamento musical e capacidade de linguagem, memória verbal, raciocínio espacial, habilidades sensório-motoras. Acho que aqui está entrando, sumiu a minha tela aqui, tá? Habilidades sensório-motoras,
habilidades, eu até anotei algumas aqui para não esquecer de falar, porque tem algumas que são muito importantes. Você tem, Eduardo, efeitos tanto de curto prazo como efeitos de longo prazo, né? São os efeitos que eles chamam, digamos, de dos efeitos de curto prazo, a gente se refere a esses que eu falei, de modulação dos níveis de humor, modulação da liberação de hormônios que são associadas, por exemplo, às sensações de prazer, quando você tem uma experiência musical agradável, né, ativação dos níveis de alerta. Então, essas são alterações, digamos, de curto prazo que ocorrem no cérebro do indivíduo. Mas eu tenho alterações de longo prazo também, que são aquelas alterações relacionadas a funções que não se relacionam ao domínio estritamente musical, como eu acabei de falar. Funções cognitivas, funções intelectuais, associações justamente entre eficiência em determinadas tarefas cognitivas. O indivíduo tem uma habilidade verbal maior, o indivíduo tem memória verbal melhorada, relações, tarefas visoespaciais, em geral, são melhor desempenhadas por músicos também. No passado, se achava que também tinha um incremento da habilidade numérica e matemática, mas isso não se confirma nos estudos, tem um certo questionamento. Então, veja bem, não é que fazer música vai fazer você mais inteligente, tornar você mais inteligente, mas ele vai desenvolver de forma muito importante o seu cérebro e torná-lo mais apto ao desenvolvimento de certas habilidades. Isso aí não se tem dúvida a respeito, isso já tem uma quantidade imensa de estudos demonstrando, tá certo? Agora, não é que você vai ficar mais inteligente, porque tem diferentes tipos de inteligência, né? Tem a inteligência, inclusive, emocional, tem a inteligência verbal, tem a inteligência matemática, numérica. Então, sei lá, se você quer que seu filho seja bom em matemática, não é através da música que ele vai ser bom em matemática, você tem que botar ele para estudar matemática. Agora, a música, ela pode facilitar diversas habilidades cerebrais e sensório-motoras e cognitivas, porque ela permite o acoplamento de diversas habilidades simultaneamente. E isso requer do cérebro um modo mais ágil de funcionamento, um modo mais rápido, um modo mais ativo, uma forma mais criativa, por exemplo. Também tem estudos mostrando que os músicos têm uma maior proporção, eles são melhores em tarefas que exigem o pensamento criativo, a criatividade, né? Eles conseguem, digamos, improvisar melhor, procurar determinadas soluções para um problema que outra pessoa, às vezes, que não teve esse treinamento musical, não consegue enxergar. Então, tudo isso é ganho, né? Tudo isso é ganho. E o que é importante? É que a gente tenha realmente, do ponto de vista do cérebro, uma estimulação que não diminua ali, quando você se aposenta, não vai fazer mais nada, não, o seu cérebro precisa de estimulação, para que você tenha, inclusive, uma qualidade de vida melhor na velhice. Porque você tem o treinamento musical, por exemplo, ele promove o que a gente chama de reserva cognitiva. O que é essa reserva cognitiva? É você envelhecer com maior qualidade, com menos perda funcional do ponto de vista cognitivo, por exemplo, menos perda de memória, menos perda de habilidades cognitivas, de planejamento, de tomada de decisões. Então, tudo isso são benefícios advindos do treinamento musical. Agora, veja, ontem eu estava até lendo um pouco, para a gente conversar aqui, e tem um aspecto muito importante que a gente não pode deixar de ressaltar, que o fato da música trazer benefícios em domínios, digamos assim, né, em esferas que não são musicais, a gente não pode se valer apenas disso para justificar a importância do estudo da música, porque a música em si, ela já permite uma experiência realizadora do ponto de vista humano muito grande. Então, ela em si, intrinsecamente, ela já é gratificante para o indivíduo, e quem faz música sabe disso. Quem faz por prazer, não é por gostar, não é por fazer por obrigação. Aí nada vai ser gratificante para o seu cérebro, nem para você de forma alguma. Mas a música em si, ela já é uma gratificação. Se diz, inclusive, que a música é uma recompensa intelectual para o nosso cérebro. Tem um autor que diz isso, né? Então, vejam que coisa importante. Por quê? Porque ela promove também a liberação de hormônios associados às sensações de prazer, que são tão importantes para diminuir os nossos níveis de estresse e ansiedade, para melhorar as nossas sensações de gratificação,
as nossas sensações agradáveis. Poxa vida, e a gente sabe disso, quando a gente canta, quando a gente tem uma experiência musical positiva, como isso nos gratifica internamente, né? Por quê? Porque está agindo justamente nos centros de gratificação do nosso cérebro, nas áreas que são associadas ao nosso prazer. Então, você dar uma boa risada com um amigo, você comer um chocolate, ou tomar uma cervejinha que você gosta, ou um vinho, enfim... Bom, Eduardo aí. Ai, que prazer bacana aí. O Medical está na rede aqui, ó. Tá vendo? Então, veja bem, esse prazer que você tem... conversar um pouco, não? Vai, claro, sem dúvida. Então, esse prazer que você tem em decorrência de atividades como essa, de tomar um vinho, de ver um filme que você gosta, de comer um chocolate, de encontrar um amigo, de rir de uma piada... A música lhe traz da mesma forma, porque ela atua nas mesmas áreas cerebrais que lhe dão essa sensação de gratificação, né? E na liberação de hormônios associados justamente ao prazer, liberação de endorfina, de ocitocina, diga lá. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma é de Edneide e a outra é a minha. Então, mais uma vez, o afegão médio vai falar. Ô, Eduardo, não diga isso, não. Me diga uma coisa, você está escutando uma música maravilhosa. Certo. Então, a área do cérebro, onde estão as emoções, fica cheia de estrelinha. Está ativada lá, sim. Né? Está ativado. Quando você, ao mesmo tempo, depois você escuta uma música que você detesta, o cérebro vai estar ativado do mesmo jeito? Não, a diminuição é diferente, tá? E em áreas diferentes também, tá certo? Então, a gente não pode precisar estritamente, né, mas a gente tem áreas, por exemplo, uma área que é muito importante, a gente chama que é o núcleo accumbens, que é justamente a estimulação dessa área que lhe dá a sensação de gratificação, de prazer, né, de alegria, de contentamento, de satisfação. Então, nos momentos em que você estiver ouvindo uma música muito agradável, muito prazerosa, você tem alta ativação dessa área, por exemplo. Uma música que... Hã? É o ponto G do cérebro. Digamos que seria o ponto G, né? Então, por outro lado, uma música que não lhe é agradável, você vai ter pouca ou quase nenhuma ativação dessa região, né? E você, dependendo do tipo de experiência musical... Vai ter de outra região. Você vai ter diminuição de ativação nessa região, tá? E você pode ter ativação de áreas associadas à aversão, aquilo que é negativo, que é desagradável, tá certo? Que são outras áreas, é um conjunto de áreas, não dá para nominar, porque isso não é uma área somente em específico, são estruturas correlacionadas. Continua trabalhando. Então, continua trabalhando. O cara que vive a vida cheia de decepção, ele está trabalhando também o cérebro. Sim, claro. Sim, sem dúvida. De forma negativa, né? Negativa. De forma não saudável, digamos assim, não é isso? Mas Edneia Alves, que está nos assistindo agora, ela pergunta, ela disse assim, bom dia, sou professora de Libras e gostaria de saber se vocês têm algum estudo sobre a percepção musical dos surdos. Olha, eu sinceramente, existe, eu não conheço, tá? Mas recentemente, inclusive, foi semana passada, houve uma defesa de mestrado na universidade lá do Maranhão, no Selma, em que uma moça fez um estudo muito interessante sobre isso, sobre a percepção musical, mas na verdade era sobre a percepção de emoções em surdos, né? E ela encontrou uns resultados muito interessantes. Eu realmente não leio muito a respeito disso, apesar de eu ter trabalhado com surdo no meu mestrado, mas tem muito estudo na área. Eu não saberia dizer agora de pronto, Edneia, mas se você me mandar um e-mail depois, eu posso tentar enviar algum artigo para você sobre isso, tá certo? É interessante, por exemplo, eu trabalho com surdo, eu tenho um coral que é inclusive, até eu falei para Clotilde também, mas a percepção deles, por exemplo, da emoção é completamente diferente da gente. É diferente. Você fala de amor... Eles são em geral... É uma coisa, e a percepção do amor para eles é outra coisa. Então, por exemplo, quando eles estão interpretando uma música, a professora de Libras, ela tem que falar na linguagem que eles vão entender. Lógico. Tá entendendo? Não é só no gesto, não, mas é na linguagem que eles vão entender. E é muito bacana isso, assim, quando você
Porque eu estava... Só um minutinho. Eu estava falando para a Clotilde, quando a gente começou o trabalho, os gestos eram automáticos, sabe? A pessoa, ele ficava assim. E eu não queria, eu queria que ele cantasse, que ele interpretasse a música que ele estava ouvindo. Uhum. E aí a gente descobriu, pô, precisa a gente dar mais tempo para esse cara ensaiar, a gente precisa conversar com a professora de Libra para que ela entenda o que é que está atrás da letra e ela possa passar de uma maneira que eles entendam. Para que eles possam exprimir a emoção através da música. Eles, em geral, eles têm uma facilidade muito maior de processar as emoções do que... Não é maior, é mais... Eles processam de forma mais rápida. Porque, vejam bem, na ausência da informação auditiva, eles têm que se basear nas outras pistas. Então, eles têm que se basear nas pistas visuais, de forma muito importante, né? Então, eles captam, às vezes, nuances de emoções que, muitas vezes, para a gente, passa despercebido, né? Isso é muito interessante. Até que você me mostrou o professor, e eu queria que você me explicasse essa frase dele, porque foi naquele exercício que ele fez de Bach, de Beethoven. Do Oliver Sacks? Ele disse assim, o cérebro sabe coisa que eu não sei. Porque... Vou falar um pouquinho sobre esse experimento. O Oliver Sacks é um neurocientista, neurologista que já morreu, já faleceu. Deixa eu pegar aqui uma fotinho dele para quem não conhece. É esse cidadão aqui, não sei se vocês estão vendo. Ele tem livros fantásticos, alguns anos atrás, e ele era pianista também. E ele era louco por Bach, ele gostava demais de Bach. Então, era a música preferida dele, o gênero preferido dele era o clássico e o Bach, né? Então, ele se voluntariou para um estudo em que foi feita uma ressonância magnética do seu cérebro, que é aquele aparelho em que você tem o tubo e você entra, né, para dentro do tubo, onde vai ser escaneado o seu cérebro em tempo real. Então, você consegue verificar a ativação das áreas cerebrais ali em tempo real, em resposta a uma ativação qualquer que você faça sensorial. E no caso dele, então, apresentaram música de Bach, então o cérebro dele disparava, ou seja, se ativava de forma muito significativa. Depois colocaram música trechos de composições de Beethoven, e essa música, então, esse cérebro já apresentava um padrão diferenciado de ativação, com menor ativação. E depois os pesquisadores pegaram de forma proposital um trecho de música que, de certa forma, confundia o indivíduo em termos de quem era o autor da composição. Ele não sabia se aquilo realmente provinha de Bach ou de Beethoven. E aí o que acontece é que quando apresentaram esses trechos para ele, ele disse, olha, agora você me pegou, eu não sei o que é que está tocando, eu não tenho certeza se é Bach ou se é Beethoven. Mas, interessantemente, o cérebro foi ativado, teve um padrão semelhante de ativação a quando ele ouvia Bach. Então, embora ele não tivesse a consciência de que ele estava escutando Bach, o cérebro estava processando a informação musical, a semelhança do que ocorria quando ele ouvia Bach, e por isso essa ativação se observava da mesma maneira, né? Então, isso é muito interessante, né? Mas o nosso cérebro, Eduardo, ele está trabalhando o tempo inteiro, né? Ele não para, não. Ele tem que dar conta dos estímulos ambientais, do nosso estado, dos nossos estados internos, né? O tempo inteiro ele está sendo informado aí. A gente diz que no sistema nervoso o cérebro é o grande maestro. Ele tem que comandar tudo de forma simultânea e precisa, né? A musicoterapia da Bahia está dizendo que hoje completa 5 anos que ele faleceu. Da morte? Olha só. Que coincidência. Agora, eu vou querer, agora eu vi musicoterapia. Rita, prazer, professora, em tê-la conosco. Rita é musicoterapeuta, é a minha mestra aí, eu estou fazendo uma formação em musicoterapia. Eu vou deixar. Um beijo, Rita, para você. Desculpa, eu não vi o tocar. Tocar, pode, vá. Pode falar. Pode falar. Obrigado. Clotilde, imenso prazer em te rever. Quanto tempo faz, né, que a gente
Vários anos que a gente não se encontra, né, Tom Carlos? O prazer é meu, querido. Foi naquela... Tu cantou lá no coral quando a gente foi lá no Rio, tá lembrado? Claro. Aí depois tu... Uma viagem de 3 dias de ônibus. Ei, mas, Clotilde, houve um tempo em que eu comecei a me interessar por essas coisas de como o cérebro entende música, a partir daquele livro do Robert Jordan que eu estava lendo, e também daquela... existe uma série de livros assim ligados a música e saúde, tal da música. Não são livros assim, muito profundos, mas trazem, às vezes, coisas interessantes ali. Sim. Eu gostava de ler. Então, eu fiquei assim, uma das coisas que me deixou realmente pasmo, eu não sabia que acontecia daquele jeito, mas que eu achei assim, genial, é a questão do ouvido, que o ouvido do músico, ele apreende, por exemplo, como você falou, ritmo, coisa é de um lado, mas melodia, timbre é do outro. Mas, de repente, existe um material que migra de um lado, de um cérebro para o outro. De um hemisfério para o outro. Me deixou assim, piradão, né? Nessa história. Como é que isso acontece, né? E eu acho interessante essa coisa, porque isso leva a desdobramentos futuros, né? Por exemplo, uma das coisas que eu li, agora eu não me lembro aonde foi, nem quem disse, que a última coisa que o ser humano lembra antes de morrer é de música. Eu não sei quem disse isso, nem onde foi que eu li. Agora, realmente, a dizer que não foi, não sei. E não sei se isso seria um desdobramento desse guardado nesse cérebro. Está entendendo? Eu queria... Porque existe muita coisa ligada... Só um minutinho. Claro. Existe muita coisa ligada à musicoterapia que eu, pessoalmente, não concordo. Tipo assim, você está com dor de cabeça, escute Mozart. Você está, não sei o quê, escute... Isso aí, para mim, não funciona, não. Eu queria só fazer essa pergunta. Essa aí seria a minha pergunta, né? Então, vá. Não, essa então tá. Então tá. Assim, eu queria que você me dissesse, assim, existe a diferença entre a musicoterapia e a neuro, né? A neurociência da música? Veja bem, a musicoterapia... Porque são coisas diferentes. Eu não tenho ainda formação completa em musicoterapia, eu estou iniciando uma formação em musicoterapia, mas a gente diz que a musicoterapia é o uso da música para finalidade terapêutica, quando você busca um objetivo terapêutico por meio da música, ok? Então, e você tem protocolos, métodos, técnicas específicas para você alcançar esses resultados. Mas a musicoterapia, ela se vale, em grande parte, dos resultados obtidos pela neurociência da música. Né? Pela neurociência da música. A neurociência, o que é? O estudo do sistema nervoso, em termos de sua fisiologia, quais são as suas estruturas, como ele funciona, e como o sistema nervoso é capaz de afetar o nosso comportamento. Isso é a neurociência. Né? Mas a musicoterapia, ela tem realmente... e tem uma utilização ampla, gama de utilização, mas a gente não pode banalizar o uso da musicoterapia, porque ouvir uma música para dizer que você vai ficar melhor da dor de cabeça, isso não é musicoterapia. A musicoterapia é quando você, de fato, a professora Rita está aí, pode complementar, se eu estiver falando bobagem, mas, na realidade, a musicoterapia é quando você tem uma finalidade terapêutica, e, através da música, você pretende um ganho na saúde do indivíduo, obter um ganho na saúde do indivíduo. Hein? De várias técnicas. Tem várias técnicas, mas você não tem receita pronta, né? Aqui estão, inclusive, colocando, não tem uma receita pronta, você tem, embora tenham certos protocolos validados, por exemplo, para algumas desordens, para alguns transtornos. Quando você usa, por exemplo, a terapia... musicoterapia neurológica ou terapia musical neurológica, você tem, por exemplo,
muitos aspectos relacionados à melodia e ao ritmo que você pode utilizar para pacientes que têm desordens de cerebelo, de movimentos, desordens produzidas pelo mal de Parkinson, da fala também, de afasias. Então, você tem protocolos estruturados, mas, obviamente, que tem muita coisa ainda. Eu acho que a musicoterapia tem se valido ultimamente dos estudos neurocientíficos, né, da neurociência, e a gente tem muito para crescer ainda, porque nem tudo tem um protocolo, digamos, quadrado, Tonka, aqui o que funciona, aqui não funciona aqui, mas você tem técnicas, de qualquer forma, que são utilizadas e que têm sido reconhecidas. Então, você tem a musicoterapia utilizada para transtornos de ansiedade, de depressão, para transtornos do desenvolvimento, como autismo, para transtornos neurológicos, como pacientes que tiveram acidentes vasculares encefálicos, pacientes que têm sequelas de áreas específicas, mesmo de áreas relacionadas às funções cognitivas. A música pode ajudar nisso, né, de forma muito importante, desde que feita por um profissional competente, qualificado, com formação específica, tá? Eu acho que isso é muito importante que a gente coloque. Em qualquer área, a gente precisa ter a formação para que a gente possa atuar de forma responsável, porque você vai lidando com pacientes, né? Eu li alguma coisa daquela Sekef, Lúcia Skef, alguma coisa assim. Que ela Sekef, né? Eu li alguma coisa assim dela. Mas uma das coisas assim, por exemplo, essa história da migração do conhecimento de uma área do cérebro para outra, isso realmente eu achei fantástico. Achei fantástico. Né? Isso vai se dar, Tonka, por meio do treinamento, porque, na verdade, um músico, uma pessoa que tem a formação musical, não ouve música como uma pessoa que é leiga vai ouvir, como eu ouço, por exemplo. Tá certo? É diferente. Pronto. O processamento vai ser diferente, tá certo? Porque eu vou estar ouvindo, digamos, com base nas características emocionais, melódicas da música, mas o músico, ele vai estar avaliando aspectos inerentes ali à composição musical, que eu não tenho competência para perceber, tá certo? De forma abalizada. Então, o modo de processamento dessa música é completamente diferente, a percepção do indivíduo é completamente diferente, né? Tanto que uma vez eu até brinquei, assim, falando com, não me lembro com quem era que eu estava conversando, eu acho que foi no nosso grupo lá com o professor Mário, a Rejane, Eugênio, enfim, eu dizendo assim, quer dizer que se eu tivesse um treinamento musical mais sistemático, né, uma formação musical, eu ia deixar de perceber certas nuances da música. Do ponto de vista emocional, eles provavelmente sim, né, e talvez até certa medida, enfim. Mas a forma de perceber e de processar é um pouco distinta, tá certo? Mas veja, que existem certas coisas que são comuns. Por exemplo, sim, claro. O fato da orquestra se colocar da esquerda para a direita, dos agudos para o grave, é porque o ouvido percebe assim. Exatamente. Percebe os agudos pelo... Os agudos chegam primeiro, né? Porque vão estar ali na entrada da cóclea, vão ser processados. Isso. E o grave vem depois, abraçando, né? Exato. Porque a frequência é mais rápida tocar. A frequência do agudo é mais rápida. Sem dúvida. Vem pelo lado esquerdo. Não, os dois... Pelo lado esquerdo. Sim, porque por causa da posição na orquestra. Ok. Eu acho, por exemplo, musicoterapia, eu vejo muito assim, tem muita gente fazendo musicoterapia que não tem competência, é como o regente de coral. Tem muita gente que está na frente do coral e não tem competência para estar na frente do coral. É um batedor do compasso. Eduardo, mas em toda musicoterapia tem muita gente que não tem competência e está na frente e o cliente está correndo um sério perigo de aumentar a sua dor de cabeça. Mas veja bem, maus profissionais e bons profissionais a gente tem em todas as áreas, né? Então, o que a gente tem que procurar realmente são os bons profissionais, aqueles que têm uma qualificação, aqueles que têm competência, aqueles que desenvolveram experiência, para que a gente busque, e aí independe da área, seja na área médica, se você procura, na intervenção psicológica, na musicoterapia, no próprio treinamento musical. Isso aí a gente está sujeito, não tem
faz parte, né, inerente à nossa natureza, né? Você vai ter pessoas mais comprometidas, pessoas menos comprometidas, mas evidentemente que a gente precisa valorizar os bons profissionais, e tem muita gente boa fazendo musicoterapia. Inclusive, eu até sugiro aí depois... Eu sei, porque às vezes, sabe o que é, Clotilde? Muita gente, o cara que é músico, de repente ele se acha no direito de ser musicoterapeuta. E você precisa de uma habilitação específica para isso, de treinamento, de um estágio supervisionado. Exatamente. Então, não dá para sair fazendo musicoterapia na base do achismo, não é assim, né? Como também não dá para fazer neurociência nessa base, nem dá para reger nessa base. Exato, né? Exato. Eu vou fazer uma pergunta. Parece que tem muita gente eu vou abrir. Quem quiser fazer alguma pergunta, assim, depois eu vou abrir. A minha pergunta para você é o seguinte. De tudo que você falou aí, a gente está vendo que a música tem uma importância fundamental na formação das pessoas como seres humanos. Perfeito. Né? Ela não só vai estimular, a música é fundamental. Perfeito. Né? Uma criança que vê música e começa a fazer musicalização infantil em função da outra, essa criança vai ter muito mais habilidade, essa coisa toda, diferenciada. Aí eu lhe pergunto, é muito importante, aí eu pergunto, por que também a musicoterapia não se junta aos professores de educação musical, à educação musical, o músico, aos regentes, no sentido de que as pessoas olhem a educação musical, olhem o canto coral. Eu digo o canto coral porque ele é o mais democrático, ele está em todo canto. Você pode fazer um coral na favela de um dia para o outro, como pode fazer em qualquer canto. Claro, você não precisa de instrumento, a voz é um instrumento. Então, por exemplo, você chega numa escola, teve a lei da música, que foi estimulado, que era obrigatória a educação musical. Daqui a pouco chega um cara lá que não gostou, já tirou, já não é obrigatório. Então, na verdade, o canto, quando treinado, que eu concordo com o termo, quando é treinado, desde criança, você cresce com outra percepção, e os políticos não veem isso, ninguém vê isso que está na frente da educação, e a neurociência também, e a musicoterapia também, que acha que a música é tão importante. Eu não vejo nenhum movimento assim da importância da música, porque tomaria outro rumo. Fica certinho. Eduardo, eu acho que essa questão que você colocou é perfeita, muito pertinente, muito relevante. Eu acho que a gente tem aí as pessoas que estão nessa área, eu acho que a gente tem realmente uma obrigação de dar visibilidade a isso, né? Para que a gente, de repente, consiga transformar a nossa realidade no sentido de tornar a música uma disciplina curricular obrigatória, né? Porque realmente os benefícios, inclusive no desenvolvimento infantil, são muito importantes, né? Porque, por exemplo, a música também estimula comportamentos pró-sociais, comportamentos de colaboração, comportamentos de altruísmo, que a música traz em si, o exercício da experiência musical traz em si, e isso é muito importante para a criança, e muito importante para esse mundo que a gente está vivendo hoje, de individualismo exagerado, em que cada um está ali preocupado com o seu, né? Se estiver bom para mim, não estou me preocupando com o restante. Então, eu acho que a gente tem sim que ter uma política pública nesse sentido, né? Políticas públicas nesse sentido. Eu acho que tem trabalhos extremamente importantes sendo realizados, pontuais em alguns locais, mas eu acho que é hora realmente da gente se unir. E essa é uma bandeira que eu quero levantar na minha aposentadoria, porque agora eu não tenho perna nem fôlego para fazer, mas em alguns anos eu vou me aposentar da UNB, e eu gostaria muito de trabalhar com isso, né, de levar realmente a importância tanto da música, a importância da música, né, os benefícios que ela é capaz de trazer para a criança, para o idoso, para o adolescente, para o adulto, enfim, não importa a idade, porque os benefícios eles ocorrem em qualquer faixa etária, né? E que a gente possa, de alguma forma, sensibilizar aí a nossa classe política, de alguma forma, as pessoas que tomam, que fazem as diretrizes educacionais, no sentido de tornar essa disciplina, como já foi no passado, né? Música e filosofia eram partes importantes do currículo escolar. Eu tive educação musical na minha infância com você, né?
Por isso que você se tornou essa pessoa maravilhosa que você é hoje. Maurício Gurgel, é o quê? Desculpa. Por isso que você se tornou essa pessoa maravilhosa que foi hoje. Obrigada, Eduardo, que é isso. Na verdade, assim, eu acho que é um esforço conjunto que a gente tem que fazer, né? Quem sabe a gente consegue aí no futuro fazer um movimento nesse sentido. E eu acho que a primeira coisa passa pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento. Então, você realmente entender como é que esses efeitos eles se dão, quais são as vantagens, quais são os benefícios que a experiência musical pode trazer, pode advir. Né? Pode, por favor. Desliga aí o microfone, Luiz. Obrigada. Né? Que podem realmente... Tá bom, a palestra. Patrícia Costa quer lhe fazer uma pergunta. Luiz, desliga o microfone, Luiz. Oi. Eu não estou vendo aqui o chat, espera aí só um pouquinho. Desliga o microfone. Não como é que eu faço? Patrícia Costa queria fazer uma pergunta para você. Pois não, Patrícia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Estou acompanhando toda a entrevista com muita atenção, um assunto que sempre me interessou. Parabéns, doutora Clotilde. A minha pergunta... Obrigada, Patrícia. Obrigada. Minha pergunta tem a ver com isso que o Eduardo colocou sobre a questão da obrigatoriedade da música na escola. Eu fiz o meu doutorado, uma bolsa sanduíche, na Butler University, e o meu orientador, Tim Brimmer, ele pesquisa, está à frente de uma grande pesquisa, uma delas, né, sobre música e Alzheimer. E ele coloca até que a gente deve ter, todo mundo deveria escrever uma playlist das músicas que nos emocionam. Ele manda ligar o microfone, como é que eu vou desligar o microfone? Clicar em cima e tirar o tracinho. Eduardo, você pode desligar o microfone dele, ele não está sabendo como fazer. Não tem problema, Luiz, tranquilo. Desculpa, Patrícia, pode prosseguir. Tem problema. Pois então, e ele defende que a gente deve ter uma playlist das músicas que a gente gostava de ouvir, que nos emocionava entre os 15 e os 25 anos, porque serão as músicas que vão nos resgatar de um processo de demência, né? E são as músicas que nos tocam, músicas que a gente aprendeu com toda uma fase de amadurecimento de córtex pré-frontal e tudo mais. A minha pergunta, e é uma coisa que fiquei encafifada desde essa época que eu estava lá nos Estados Unidos, já existe algum estudo que comprove que essa playlist, essa música que a gente adquiriu entre os 15 e os 25 anos, ela teria uma absorção maior se ela fosse cantada? Eu estou perguntando isso porque eu sou uma ferrenha defensora do coro juvenil na educação brasileira. E eu acho que se a gente tiver estudos que comprovem que para esse processo de demência que todos nós, se não morremos de outra coisa, antes chegaremos, porque o cérebro, né, não está programado para viver tanto, se a gente tendo um estudo que comprove que quando se canta na adolescência, essas músicas serão um benefício, um bem-estar no processo de cuidado de pessoas com Alzheimer, isso nos traria justificativa de turbinar o canto coral na educação. Está entendendo minha pergunta? Estou entendendo. Muito boa a sua pergunta. Eu estou curiosa para saber se já existem estudos comprovando isso, porque acho que isso pode vir a justificar projetos, né, para que o canto coral escolar seja mais difundido. Veja bem, Patrícia, na realidade, o que nós temos, que parece ocorrer, mas isso também ainda não é completamente compreendido, é que as memórias musicais, elas parecem ser preservadas no processo de demência, né? Tem um documentário, ontem eu até sugeri para o Eduardo, fantástico, que se chama Alive Inside, ele está disponível no YouTube, e vocês não vão se arrepender de assistir, é um documentário lindo, de um assistente social dos Estados Unidos, que ele se dedica a arrecadar iPods para os idosos institucionalizados. Exatamente. E os idosos, ele faz, então, com auxílio da família, digamos, uma história sonora, né, musical desse indivíduo, coloca ali numa playlist, e através da estimulação dessa playlist para os idosos por meio dos iPods, ele consegue, muitas vezes, uma interação que ele já não conseguiria de outra forma com idosos que estão no processo avançado já de demência. Estou citando, exatamente. Você conhece?
Eu conheço bem. É lindíssimo, né? Live Inside. Então, vale a pena assistir, é um documentário muito duro, né? Porque mostra também a realidade do sistema de saúde americano, e a gente também não está tão distante, de certa forma, enfim. Mas as memórias musicais nossas parecem ficar, de algum modo, preservadas, e se acredita que muito disso se deve à emoção atrelada a essas memórias musicais. Mas eu não acho eu não saberia dizer, na verdade, se essas músicas, elas têm que ocorrer na primeira fase de vida, até os 25 anos, aí como você falou, ou 15. Não, eu acredito que são as músicas mais significativas para você em diferentes momentos de sua vida, não importa se você tem 10, 15, 25, 45, se aquela música ali é significativa, ela vai ter um impacto para você, né? Uhum. Então, eu não conheço nenhum estudo nesse sentido, porque, veja bem, é muito difícil nessa área você ter estudos que sejam e comprovem. Eles, no máximo, eles podem correlacionar. Então, para esses indivíduos que tenham realmente, que tiveram experiência de canto coral numa idade, ou uma experiência musical, de treinamento musical por instrumento, numa fase da sua vida, parece que eles desenvolvem em menor proporção, por exemplo, um declínio cognitivo, né, uma demência, enfim. Mas você tem vários outros fatores, Patrícia, que vão interferir nesse processo. Fatores, inclusive, genéticos, de predisposições também, fatores ambientais, né, de como são as suas condições ambientais, de estimulação. Então, a gente não pode colocar tudo também, digamos, atrelado a essa experiência musical. Mas isso não quer dizer que ela não seja importante, não, muito pelo contrário, ela é extremamente importante, extremamente rica e significativa. E quem tem um paciente realmente numa condição dessa, de declínio cognitivo, de demência, no estado mais avançado, sabe o que é, às vezes, um ganho fenomenal para você conseguir um momentozinho pequeno de interação, uma janelinha de consciência ali em que ele volte a se comunicar com você, o quanto é importante isso para a família, para o próprio paciente, né? Sim. Entendeu? Tá, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, sim. Obrigada, eu que agradeço. Aqui estão falando, né, que a preservação da memória vai estar incrustada numa memória procedural, memória de procedimento, elas estariam arquivadas na memória mais antiga, sim, mas a gente tem várias memórias que são arquivadas no sistema de longo prazo, né, e que nem sempre elas podem ser adquiridas, né, adquiridas não, como é que eu diria, está me faltando o termo técnico agora aqui, nem sempre você consegue evocar essas memórias de forma apropriada, ainda que tenha um conteúdo emocional, né? Alô, Clotilde? Alô, Eduardo? Oi. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estão me ouvindo? Sim. Clotilde, bom dia. Eu me chamo Luiz Carlos Otávio, cantei com você no Madrigal, meu apelido era Cromático, junto com o Maestro Tom Cromático, você está deitado, eu estava vendo o cabelo aqui. Tudo bem, um grande prazer, sabe? Prazer parabéns pela aula, você cresceu muito. E eu fico no tamanho não, viu? Não. Mas eu queria fazer uma pergunta com relação ao desenvolvimento do cérebro, da atividade musical, que é a sua área, a sua palestra, e gostaria de saber, com relação aos estilos, se qualquer estilo estimula o cérebro da mesma forma. Por exemplo, a música clássica, ela estimularia mais do que a música popular ou a música brega. Existiria, assim, essa discriminação a nível estético para que o cérebro se desenvolva mais ou menos? Ou seja, quem gosta de forró o cérebro desenvolve tão bem quanto quem gosta de música erudita? Boa pergunta, Cromático. Prazer tê-lo aqui conosco. Olha só, na verdade, a estimulação ela ocorre, tá? Agora, quanto maior complexidade contiver a música, maior vai ser o grau também de estimulação do cérebro, tá certo? Então, hoje em dia, a gente tem que, de modo geral, a nossa música, eu até às vezes comento isso, a nossa música popular brasileira, eu acho que empobreceu muito nos últimos anos, em relação, por exemplo, à minha geração dos anos 80, em que a gente tinha excelentes composições, onde você tinha melodia, ritmo, harmonia, enfim, digamos, uma sofisticação maior nas composições. Hoje em dia a gente continua tendo músicas muito boas e
intérpretes maravilhosos na nossa música popular brasileira, mas a gente também tem aquela música que meio que ocupou um espaço um pouco maior, que é uma música em que, de certa forma, ela contempla o aspecto o aspecto mais básico da música, que é o aspecto rítmico, né? Então, você tem ali uma batida, que se mantém mais ou menos constante. O ritmo é uma característica extremamente importante na música, né? Porque ela sincroniza diversos comportamentos nossos e sincroniza indivíduos entre si também, enfim, mas ela perdeu muito dos outros aspectos que são importantes na música, se você compara, por exemplo, a uma música de alguns anos atrás, ou se você compara a uma música clássica, enfim. Então, a complexidade da música é extremamente importante porque o cérebro precisa também de desafios, né? Então, ele precisa de codificar e de processar estímulos que são de maior complexidade para que ele também se desenvolva. Então, a gente não pode ter o preconceito, porque eu acho que a música tem que ser democrática, né? E inclusive, para a musicoterapia também, você tem que respeitar, por exemplo, a identificação sonora do paciente, musical do paciente, né? Você não pode impor a sua música para o paciente, porque aquilo para ele talvez não seja significativo, não seja importante. Então, a gente não pode ser preconceituoso em termos de música, a gente tem que ser democrático, e isso é bom porque a música ela pode ter diferentes tipos de música para diferentes tipos de grupos de pessoas, grupos sociais, né? Mas, por outro lado, quanto maior for a complexidade da música, maior vai ser, digamos, o trabalho que o cérebro vai ter para decodificar essa informação, para processar essa informação. Então, o ganho é melhor. É por isso que é importante que a gente tenha realmente uma música mais complexa, e nesse sentido a música erudita, né, a música clássica, seria muito mais, digamos, importante para o desenvolvimento, pelo menos nos anos iniciais de vida, e também isso é importante porque, de certa forma, você oferece para o indivíduo esse tipo de música e você permite com que ele, por ter tido essa exposição no período inicial de vida, né, mais jovem, na fase de criança, por exemplo, ele consiga apreciar isso na fase adulta, por exemplo. Porque muitas vezes a pessoa não tem a capacidade ou não gosta da música erudita, da música clássica, porque ele não teve, isso não foi oferecido para ele na etapa inicial. Então, agora que ele já formou, digamos, porque até os nossos 25 anos, mais ou menos, a gente forma, digamos, as nossas preferências musicais. Não estou dizendo que isso não possa se modificar, claro, né? A gente é extremamente versátil no sentido de incorporar novas experiências, mas é muito mais fácil você incorporar novas experiências quando você teve uma base musical mais ampla e mais complexa do que quando você teve somente a exposição a um tipo específico de música, por exemplo. Você está me entendendo? Não sei se eu estou sendo clara. Né? Então, a complexidade da música é importante para o cérebro. Agora, continue gostando aí do seu forró, eu adoro forró, faz parte da nossa identidade do Nordeste, né? Enfim, mas se você também tiver outros estilos, é importante que a gente escute. Lemuel, obrigado, Matheus. É um maestro aqui da Universidade de Campina Grande, do coral. Lumiel, é esse? Lemuel Guerra. Quanto mais se estuda música, menos emocional é a recepção da linguagem musical? Não, eu não posso dizer. Se eu dei essa impressão, Lumiel, eu peço inclusive desculpas, não, de forma alguma. Não é isso. É que você, com a formação musical, você é capaz de perceber aspectos técnicos e de estrutura dos elementos musicais que o ouvinte leigo não tem condição de fazer. Então, o ouvinte leigo ele vai se basear muito mais nas pistas, digamos, emocionais, do que nos aspectos técnicos. Foi isso que eu quis colocar, né? Talvez eu tenha não tenha sido feliz na minha colocação. Tá? Mas a emoção, você continua sendo Ave Maria. De dizer que uma pessoa que estuda música vai prescindir da emoção para fazer a sua análise da música, não. Mas, além da emoção, você vai ter os aspectos técnicos para os quais você foi formado, né? E você aprendeu a avaliar a música com base nesses aspectos que a gente quer. Eu não tenho formação musical, por exemplo. Eu cantei, mas eu não tenho realmente uma competência musical do ponto de vista de ter tido a minha formação em música, eu não fiz isso, né? Então, eu não posso avaliar uma música da mesma forma que um indivíduo que teve essa formação musical. Foi isso que eu quis dizer.
Respondi, Lemuel, a sua pergunta. Não sei se ele está. Acho que ele já saiu. Não sei também. Tá. Pessoal, nós estamos chegando ao final. É tão boa que já foi 1h30 de live. Foi rápido, agora, hein? Se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta a Clotilde, é só querer fazer. Quiser fazer algum comentário, alguma coisa. Alguém gostaria? Então, quando o silêncio prevalece... Eu poderia fazer uma colocação? Claro. Pode sim, querida. Pode sim. Eu só não posso abrir a câmera, que está com probleminha aqui. Clotilde... Rita Dutra. Oi, Rita, que prazer tê-la conosco. Prazer também. Parabenizá-la pelas colocações, brilhantes colocações. Amei, assim, o clima de interrogações, de reflexões, e as nossas conversas agora não vão só até meia-noite, não, vão até 2 da madrugada, a partir dessa live. Que ótimo. Um bom dia, viu? Muito obrigada. Rita, você sumiu o microfone. Eu que agradeço, Rita. Olha, a professora Rita, como eu falei, ela é musicoterapeuta. Eduardo, eu sugiro, inclusive, se você... Ontem eu estava conversando que gostaria... Rita, né? Eu já ia falar isso. Rita, eu quero fazer um convite em público, porque fica feio se você disser não. Tu tá entendendo? Fica muito feio. Você gostaria de fazer uma entrevista dentro desse projeto? Você toparia? Eu topo! Então, depois você me passa... Peça para a Clotilde me passar pelo zap. Porque eu vou ver a data. Cara, viu, Eduardo? Hein? Ela tem que fazer a entrevista mostrando a cara, né? No dia eu abro a câmera. No dia eu abro a câmera. Hoje eu acho que é um papo muito interessante sobre musicoterapia. Muito interessante. A professora Rita Eduardo tem uma experiência fantástica. Eu gostaria de ouvir. Uma live sensacional. Em musicoterapia, eu sou um afegão médio também, tu tá entendendo? Alô? Eu gostaria de pedir... Então... Alô, estão me ouvindo? Eu estou. Estamos ouvindo o cromático. Olha, não, respeitosamente, de uma forma brincalhona, mas muito lúdica, que você cantasse um pouco para a gente, Clotilde. Não peça isso não, pelo amor de Deus, porque cantar para mim é cantar em grupo, eu não sou solista de forma, não, cromático, não peça um negócio desse, eu faço aqui... Tá na frente do maestro dela, de Eduardo Carvalho, Não. No outro momento, quem sabe, né, Eduardo? Obrigada, cromático. Eu vou ter prazer em cantar com vocês quando eu for a João Pessoa aí, conjuntamente, mas para mim música é atividade total. Você era um excelente contralto, viu? Sim. Cantou no meu coral. Eu agradeço, Tom K, mas faz tempo que eu estou enferrujada e a gente vai perdendo aí a habilidade, né? Porque o cérebro precisa de estímulo constante. Né? Eduardo, ela está enferrujada? Ele nem me ouviu cantando ainda. Eu comecei semana passada, eu voltei semana passada. Né? Isso aí é assunto para uma outra live, né, Eduardo? Então, alguém gostaria mais? Oi, Eduardo. Onde, querida? Professor Eduardo. Boa tarde. Eu sou Eliane Teles, de Recife, musicoterapeuta. E gosto muito quando se fala da neurociência e da música. Eu penso que é uma combinação perfeita, as duas, né? Neurociência e música. E estudo também, atualmente estou fazendo um curso de neurociência, música e inclusão, que é perfeito, com Viviane Louro, aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, assim, muito bacana. Eu acho que esse horário, esse tempo de 1h30, ele não conseguiu esgotar o tema. E aí, eu gostaria de propor a toda a equipe que a gente pudesse voltar novamente a esse tema, a discutir mais sobre isso. É muito enriquecedor. Era isso que eu gostaria de colocar, além de parabenizar a todos, a Clotilde,
Muito bom ver, não ver, mas falar com você, Rita. Muito bom. Oi, Lili. Lili e Vivi juntas. Liliane e Eliane. Isso mesmo. Beijão, Ritinha, no coração. Então, minha colocação seria essa, né? Já que não dá para esgotar essa 1h30, não deu para esgotar, mas se a gente pudesse voltar a falar, vocês pudessem voltar a falar, debater esse tema. Obrigada. Olha, por mim, eu não tenho problema nenhum, tu tá entendendo? Agora, assim, eu não tenho cachê mais para pagar para Clotilde. Para com isso, Eduardo. Pelo amor de Deus, parece até que eu sou mercenário e estou cobrando cachê, não existe isso, não. É um tema, assim, que a gente não conhece. Eu, sinceramente, eu não conheço, é muito superficial e realmente tem muita coisa a se conversar e é interessante também. E eu estou de corpo aberto. Se Clotilde topar, eu já... Quando eu marcar a de Rita, da professora Rita, a gente já marca depois a de Clotilde, novamente, se ela quiser topar, porque eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Agora, a gente, em vez de botar cérebro e música, a gente bota música e cérebro. Aí já é diferente. Entendeu? Você tem um humor ótimo. Eu gostaria de agradecer o comentário, Eliane, né, Teles, né? Obrigada, Eliane. Eu agradecer a presença de todos na musicoterapia. Tem alguns amigos presentes aí que eu vi, a Geralda, a Dulce, a Rejane, a Gislaine, a Valesca, enfim. Agradecer, pessoal, realmente, porque esse é um tema muito interessante e é muito bom quando a gente tem pessoas que querem trocar experiências, né? Porque não adianta nada a gente estudar e ficar com esse conhecimento encerrado em 4 paredes se a gente não tem uma troca. E então é muito bom que a gente realmente tenha essa oportunidade de trocar. Hoje eu falei bastante. Quem sabe, num segundo momento aí, Eduardo, a gente troca um pouco mais de experiência, que eu acho que também é muito válido. Né? Agradeço de coração. Eu acho que aí. nesse momento, sabe, Clotilde, nesse outro momento que a gente vai ter, a gente pode abrir em termos de debate, sabe? Isso, eu acho que fica mais fluido. Pergunta. Exato. Aqui quem manda é o freguês. Exato, né? E olha, foi um prazer enorme ter aí, ver amigos antigos, queridos, né? Tom Cacro, Marco, Eduardo, tem mais gente, eu acho que aí de João Pessoa, que eu não consigo nominar. Mas, enfim, queria agradecer realmente a todos vocês, agradecer o convite do Eduardo aí, né, meu caro Eduardo. Estou à disposição para um novo momento aí. A gente só precisa combinar realmente calendário, porque agora eu começo uma atividade mais intensa aqui de docência na UNB, mas isso a gente combina direitinho. Enfim, dizer que foi uma satisfação muito grande, espero que numa outra oportunidade a gente possa trocar um pouco mais, né? Eu posso ouvir de vocês também as experiências de vocês.